Amém, meus irmãos. Eu quero saudar meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero desde já parabenizar a cada um de vocês que foi junto comigo nesta empreitada de oração, clamando, pedindo a misericórdia de Deus, orando pelas nossas famílias, orando pelos nossos amigos, nossos entes queridos, orando pelos viciados, orando, louvado seja Jesus, pelos homossexuais, para as lésbicas. Então esta campanha, amado, campanha de oração, que nós encerramos no domingo, uma semana gloriosa de oração, até aqui nos sustentou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos falar, como Samuel diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, amados, eu queria deixar já de primeira linha, de primeira mão, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que fez a campanha. Eu quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que junto comigo oramos, clamamos pelas vidas, vocês que assistiram os vídeos que eu postei, com as pregações da palavra que o Senhor assim dava. Louvado seja a Deus, porque a Bíblia diz que nós, louvado seja a Deus, somos como um vento, não sabemos para onde vai nem para onde vamos. Assim é o Espírito de Deus na vida do crente. Deus é Ele que governa, Deus é que fala, Deus é que usa, e desta forma Ele faz a sua obra perfeita. E não é diferente na minha e na sua vida. Deus, Ele nos usou, louvado seja a Deus, para cortar laços de muitas vidas. Eu posso ver aqui, louvado seja a Deus, vi prova viva que Deus abençoou, que Deus derramou bênção em vida de gente ímpia, de jovem no mundo do tráfico, e Deus deu livramento de morte. Louvado seja Deus. E também na minha própria vida, louvado seja o nome do Senhor, tive o livramento de infarto. Eu estava ali no monte orando ao Senhor no sábado, e ali uma irmã usada por Deus, Deus revelara a ela que o Senhor estava me dando livramento de infarto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava sentindo várias dores nas costas, e quando eu passei o óleo ungido, aquela dor se cessou, e o nome do Senhor pôde ser glorificado ali naquele Monte Santo. E também quero deixar já, louvado seja Jesus de primeira linha, que nós estamos iniciando a campanha a partir de sexta-feira agora. São 7 dias no monte, 7 dias de oração, 7 dias de jejum. Vamos estar levando o óleo ungido, consagrando este óleo. Louvado seja Deus, para que aquelas pessoas que sejam tocadas por este óleo, o milagre venha acontecer, para que a glória do Senhor se manifeste, para que o nome do Senhor veja ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quero ter de já, louvado seja o nome do Senhor. Está pedindo aos irmãos que você sentir de Deus, pode pôr seu nome aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na linha do tempo, na linha do tempo. Pode deixar seu recado, seu pedido de oração para quem necessita. Louvado seja o nome do Senhor, que eu vou estar assim, levando, tomando nota desses nomes. Vou estar levando para o monte, vou estar apresentando, vou estar queimando lá em cima. Louvado seja Deus, vou estar com esses nomes até o último dia da campanha. E no último dia da campanha eu vou estar queimando este nome. Louvado seja o nome do Senhor, dessas pessoas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meus irmãos, me ajude nessa empreitada. Louvado seja Deus, você sabe, pessoas que necessitam de oração, bota aí, poste na linha do tempo minha, que eu vou estar tomando nota aqui, vou estar levando para o monte. Toda sexta-feira eu vou estar levando para o monte, orando, apresentando a Deus, amado. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dá. Amados, eu recebi do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que eu não era digno de merecer. E Deus, Ele me livrou, me deu libertação, me libertou do cárcere, quebrou as algemas, e eu pude glorificar a Deus hoje, nesta noite. Pude fazer essa campanha com cada um dos irmãos e glorificar a Deus, porque Deus foi fiel, amado. Quantos morreram durante esses 7 dias? Quantos ficaram em cima do leito durante esses 7 dias? Quantas pessoas estão encarceradas durante esses 7 dias? E muitos dias ainda por vir. Então, amados, glória ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nos guardou debaixo da tua potente mão. Nos abençoou. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que a bênção de Deus só é, louvado seja o nome do Senhor, a bênção material, a bênção financeira. Louvado seja Deus, mas também a bênção, louvado seja o nome do Senhor, não vem só dessa área, mas também tem a saúde, tem a sua vida do lar, tem a vida da sua família, tem a vida dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus conhecidos, porque a Bíblia diz que a oração do justo faz muitos seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está, amado, a palavra que Deus me dará. Louvado seja o nome do Senhor para cada um de vocês. Fico feliz por aqueles que participaram.
Louvado seja Deus, também fico triste pelos aqueles que também não participaram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus abençoe a cada um de vocês, aqueles que não participaram e os que participaram, que Deus continue abençoando. A palavra de Deus está no livro de Atos. No livro de Atos, no seu verso 14 e no seu verso 8, no seu verso 9, que diz: Este ouvindo falar a Paulo, que fixando nele os seus olhos, vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: Levanta-te e direita-te sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, amado, Deus me dará, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no dia do término da campanha. Louvado seja o nome do Senhor, assim Deus derramando a sua graça sobre as nossas vidas, amado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dando oportunidade de cura. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dando cura, livramento. Louvado seja Deus. Deus confirmando aquilo que Ele fez na minha vida no domingo. Eu sou prova viva que no domingo o Senhor falou comigo. E na oração, na madrugada, quando eu estava aqui orando, louvado seja Deus, apresentando a campanha, Deus me dá essa palavra dizendo: levanta-te sobre o teu pé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amado, que o apóstolo Paulo foi chamado, louvado seja Jesus, como ministro da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu estava dando uma certa aula, louvado seja o nome do Senhor, e um pastor me perguntou: irmão, por quê? Louvado seja Deus, o Deus que operava antes, Ele não opera mais no nosso meio. Por que não está tendo mais aquela operação de milagre, de maravilha, no meio do povo de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o milagre de Deus é visível aos nossos olhos, amado. Só em você levantar é um milagre. Só em você levantar de sua cama e olhar, louvado seja o nome do Senhor, este sol que Deus prepara todos os dias para nós. Pode estar o tempo nublado, pode estar o tempo chovendo, mas nós podemos levantar e contemplar o milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre de Deus está na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que o milagre é aquela coisa palpável, tocável, louvado seja Jesus, acessível ao homem. Mas o que eu quero dizer aos amados ouvintes que está assistindo este vídeo e que vai assistir, que Deus abençoe você. A Bíblia diz que estava Paulo, louvado seja o nome do Senhor, e Ortiaquias, nome do Senhor Jesus, naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Icônita, em Listra, e estava Paulo ali naquele lugar a pregoar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o operar do milagre era uma coisa para os discípulos como uma coisa comum, uma coisa normal. Os discípulos não se preocupavam em fazer milagre. Os discípulos não se preocupavam em fazer cura. Os discípulos não se preocupavam em fazer maravilhas. Mas os discípulos se preocupavam em pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está o mistério, porque Deus, Ele não está mais operando no meio do povo de Deus como antes. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero te dizer, amado, louvado seja Deus por estas palavras, que os discípulos do Senhor, Ele não tinha preocupação de fazer milagre. Ele não tinha preocupação de fazer, louvado seja o nome de Jesus, o mover de Deus. Ele se preocupava com a alma ser salva. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se preocupava que aquela pessoa seja salva, que aquela pessoa conhecesse quem era Jesus, conhecesse quem era Deus, conhecesse os seus milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que se o milagre o povo se corrompe, se o povo vê o milagre, se o povo vê, louvado seja Deus, o povo não acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o milagre naquela época era visível aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. O agir de Deus era visível aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o discípulo, ele tinha uma preocupação imensa com a palavra de Deus. Ele tinha uma preocupação imensa de pregar o Evangelho do Senhor. Ele tinha uma preocupação imensa de falar do amor de Deus. Ele não se preocupava em fazer milagre, ele não se preocupava em fazer prodígios, sinais e maravilhas, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crê. A gente vê nessa narrativa, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo ele olha para o homem, e ele vê a fé naquele homem.
Ele contempla o coração daquele homem. Ele começa a ver aquilo que o homem natural não consegue ver. Aquilo que o homem, louvado seja o nome de Jesus, da minha forma e da sua forma, não podemos ver. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, direcionado por Deus, a Bíblia diz que Deus começa a louvado seja o nome de Jesus, revelar o profundo, o oculto e o escondido. Aí começa ali agora Deus a revelar a vida daquele homem para Paulo. Paulo agora vai e fixa o olho naquele homem, louvado seja o nome do Senhor, e fala, fica de pé. Fica de pé sobre o seu pé. Louvado seja o nome do Senhor. Se levante. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que estava Paulo, louvado seja o nome do Senhor, junto com Barnabé, pregando a palavra de Deus. E o milagre pode ser visto por todos. Toda aquela pessoa que estava ali ao redor podia ver o milagre de Deus. Amados, o que eu quero te dizer é que a visão deles não era operar milagre, porque naquele tempo existiam várias seitas, várias crenças, várias visões. Louvado seja o nome do Senhor. E eles estavam preocupados com a pregação do Evangelho. Hoje a maioria dos crentes, não agravando a todos, se preocupa em mostrar milagre. E mostrar, dizer, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu fiz. Olha quando eu cantei, olha como o fogo desceu. Olha, irmão, eu estava louvando ali, a glória de Deus desceu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amado, que o operar de Deus não é como antes. Porque o apóstolo Paulo, Pedro, os servos do Senhor, ele não tinha preocupação em se exaltar. Ele não tinha preocupação em dizer, olha o que eu fiz. Olha o que com o meu poder eu fiz. Não, ele dava glória ao Senhor. A Bíblia diz mais à frente que todo o povo vendo aquela maravilha, aquele operar. A Bíblia diz que todo o povo vem exaltar a Barnabé e a Paulo. A Bíblia diz que aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, na escatologia daquela era, daquele povo, a Bíblia diz que Mercúrio, louvado seja o nome do Senhor, e Júpiter tinham descido naquele lugar, tinham descido aqueles dois deuses estranhos, louvado seja o nome do Senhor, e tinha, louvado seja Deus, andado pelaquela cidade, tinha chegado, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para entrar da porta um touro e grinaldas, e queria com a multidão sacrificar-lhe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ouviu, porém, isto a Paulo, os apóstolos, Paulo e Barnabé, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio daquela multidão, e chamava, dizendo, varões, por que queres fazer essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos à mesma paixão. E vós anunciamos que convertei-vos dessa vaidade ao Deus vivo, e que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo enquanto há nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estava, louvado seja o nome do Senhor, aqueles povos, aquela nação ciclovizinha, aquele povo que estava ali adorando aquele Deus estranho. Na visão dele que Júpiter e Mercúrio tinham ido naquela cidade, louvado seja o nome do Senhor, e aquela cidade não recebeu eles. Louvado seja o nome do Senhor, a não ser um casal de um homem e uma mulher, velhos, idosos, anciões. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles dois deuses destruíram toda a cidade. Ali era uma história que contava para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que agora Paulo rasga as vestes, junto com Barnabé, e cai no meio da multidão, sem se preocupar o que ia acontecer com ele. A Bíblia diz que eles se jogaram no meio da multidão e começaram a dizer, olha, irmão, nós somos igual a você, somos homens com as mesmas paixões, viemos aqui pregar Jesus, viemos aqui pregar o Deus vivo, viemos falar aqui do amor de Deus para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele povo agora se excita contra eles, para tentar tirar a vida predejado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Paulo e Barnabé foi chamado por Deus, foi separado por Deus para uma obra.
Quantas pessoas estão sendo separadas por Deus? Quantas pessoas têm o chamado de Deus na sua vida para ministrar a obra do Senhor, para fazer a obra de Deus e está deixando a vaidade tomar o seu coração? A Bíblia diz que Salomão, ele fala, no nosso livro Eclesiástico, seu verso 2, que tudo é vaidade, é aflição do espírito, é como correr atrás do vento. Louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa que ama este mundo, que ama a coisa que está neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O povo hoje, amados, o que eu quero te dizer é que hoje o povo não quer mais buscar Deus, não quer mais adorar Deus, só quer buscar Deus na hora da dificuldade, na hora da aflição, da angústia. Aí agora é a hora de buscar o Senhor, aí agora é a hora de descer, porque está passando por luta, por aflição. Mas quando Deus ele está cuidando, chamando o povo a adorar por amor, ninguém quer. Hoje as pessoas querem ser vasionadas, querem ser vistas, querem estar no pedestal, querem dizer que é vaso de ouro. A Bíblia diz que a excelência está no vaso de barro. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que eu quero te dizer, louvado seja Deus, por estas palavras, que os milagres do Senhor estão na nossa vida, estão nos nossos caminhos, amado. A Bíblia diz que os sinais seguirão aquele que crê. Louvado seja Jesus, o próprio Jesus diz, olha, se você crer, você fará sinais maiores que os meus. Você vai fazer melhores sinais, vocês vão fazer mais obra do que eu. Eu só fiz 3 anos, você pode fazer 10, 20, 30 anos, você pode operar maiores milagres, fazer tudo que a Bíblia diz, que Jesus ele declara, olha, tudo que você pedir no nome do Pai, louvado seja Jesus, tudo que pedir no nome do Filho, o Pai concederá. Tudo que você pedir no nome de Jesus, você recebe. Louvado seja Deus. Então se você orar, levantar a tua mão ao céu, clamar ao Senhor, pedir misericórdia a Deus, Deus ele age. E eu falando ao irmão, ele me indagando nessa situação, eu disse, olha irmão, Deus está operando sim milagre, mas ele está operando milagre oculto. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não precisa de palco para ser vasionado. Deus ele não precisa, louvado seja o nome do Senhor, mostrar para ninguém que Ele é Deus. Ele não precisa, louvado seja o nome do Senhor, de televisão. Ele não precisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não precisa de rádio. Ele não precisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de internet. Ele precisa, louvado seja o nome do Senhor, de adoradores que adorem a Ele em espírito e verdade, e que faça a obra dEle, louvando, cantando, glorificando o nome dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. A Bíblia diz, louvado seja Jesus, no livro de Eclesiástico, no seu verso 11, lança seu pão sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lança o seu pão sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Lança a sua vida sobre o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Dá a sua vida a Deus. Começa a se dar para o Senhor, começa a clamar, louvado seja o nome do Senhor, a Deus vivo, começa a engrandecer o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Muito triste eu fico, louvado seja Deus, por ver tantos irmãos. Todos nós temos fraqueza, irmão, todos nós somos falhos, somos sujeitos ao pecado, somos sujeitos às paixões e fâmia. A Bíblia diz que os homens do passado foi a mesma forma. Se você olhar para a Bíblia, você não vai ver um homem perfeito. Todos os homens caíram, todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens falharam. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Todos falharam, todos pecaram. Não é diferente na minha e na sua vida, amado. Mas Deus, Ele chama hoje nós a um acordo. Ele nos chama a um conserto. Louvado seja Deus. Nos chama para voltar para Ele, adorar Ele, clamar a Ele, a descer, amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês que louvam, vocês que pregam, comecem a falar do amor de Deus. Perca seu tempo falando do amor de Deus. Perdendo não, você vai estar ganhando. Mas quando você perde seu tempo na frente do computador, você perde seu tempo, louvado seja o Senhor Jesus, em roda de escarnecedores, aí você está perdendo tempo. Mas quando você começa a falar do amor de Deus, começa a pregar o Evangelho, falar de Jesus, você está ganhando um galardão no céu. Louvado seja Deus. Amados, Deus, louvado seja Deus, nesse tempo Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade,
como ele falou com aquela samaritana, não adorarás só no monte, nem em Jerusalém, mas em todos os lugares, porque o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. É um tempo diferente, amado. Nós estamos na diferença. Nós temos que fazer a diferença neste tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fez a diferença. A Bíblia diz que os outros apóstolos não criam nele. E ele deixa escrito: olha, eu trabalhei mais, eu fiz mais obra, para mostrar aos irmãos que eu tinha me convertido ao Senhor, que eu queria Jesus, que eu queria fazer a obra dele. E o Senhor, ele chama eu e você, amado, para estar assim como Paulo. Como Paulo passou de um homem sanguinário, de um homem perseguidor, para ser um pregador da palavra de Deus. Um homem que não temia nada, embaixador de cadeias, que pregava a palavra de Deus, que falava do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós pedimos tanto sinal nós pedimos a Deus, e o sinal que eu dou a cada um de vocês nessa noite foi o mesmo que Jesus deu àqueles fariseus saduceus. O arrependimento de Nínive. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento de Nínive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o sinal que eu deixo para cada um de vocês. É este sinal que eu deixo para a vida de cada um de vocês, amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que é o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Do povo de Nínive. Louvado seja Deus. Que o povo, ele se humilhou. Reconheceu que Deus era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jonas foi chamado para ministrar. Louvado seja o nome do Senhor. A santa palavra de Deus em Nínive. Levar a mensagem daquilo que Deus porá no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Está no verso de Mateus, o verso 38. A Bíblia diz que estava ali Jonas a pregar o evangelho para aquele povo. Abrir a boca. Jonas não queria pregar. Muitas das vezes eu e você se encontramos como Jonas. Não queremos pregar. Não queremos falar do amor de Deus. Não queremos evangelizar. Fazemos nosso castelozinho. Louvado seja Deus, e trancamos dentro dele. E esperamos a promessa de Deus da sua vinda. E aqueles que estão doentes, que estão enfermos. Eu vejo tanta gente postar fotos de pessoas enfermas, doentes. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E você está orando por essas pessoas que vocês estão postando. Você está clamando. O que você está fazendo para fazer a diferença? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora Jonas está no ventre do peixe. Jonas está no ventre do peixe. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele agora começa a adorar a Deus. Começa a clamar ao Senhor e dizer: ó Senhor, eu estou aqui no ventre do inferno, mas o Senhor ouviu a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora da aflição agora a gente começa a buscar o Senhor. Na hora da dificuldade a gente agora busca o Senhor. Louvado seja Deus. Olha, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jonas passou por essa situação porque ele não quis fazer a vontade de Deus. Ele não quis fazer aquilo que Deus põe no teu coração, o chamado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes você está passando por situação por causa de você mesmo. Porque Deus tem um chamado com você e você não está honrando o teu chamado. Você não está fazendo como Deus quer que você faça. A Bíblia diz: examinar o homem pois a si mesmo. Examina, irmão, o seu coração. Se examine, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que você está fazendo como Deus quer? Ou você está fazendo como Jonas? Procurando fazer seu próprio caminho, fazer sua própria estrada. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora Jonas anda no meio daquele povo, dizendo: se arrependei-vos, a ira do Senhor descerá sobre vós. Começou a clamar pelo aquele povo. Começou agora a chamar o povo à atenção. A Bíblia diz que todo aquele povo ouviu a voz de Deus. O rei ouviu falar que Jonas tinha pregado. Ele nem viu Jonas. A Bíblia diz que o rei faz o decreto que todo mundo tinha que entrar em jejum. Todo mundo tinha que se vestir pano de saco. Todo mundo tinha que ficar na cinza. Até os animais tinham que ser amarrados. Ninguém deveria comer, para que a ira do Senhor se afastasse deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus agora ouve a oração daquele povo.
Deus agora ouve o clamor daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 3 de Jonas, do livro de Jonas, a Bíblia diz assim, 3, seu verso 9, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras daqueles, como se converteram o seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe ia lhe fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos agora, nessa narrativa, Deus olhando para aqueles homens com um olhar de amor, vendo no coração daqueles homens um arrependimento que ele não viu no coração dos homens. A Bíblia diz que Jonas, louvado seja Deus, pregou. A Bíblia diz no verso de Mateus que Jesus agora vem pregando. O Filho de Deus vem pregando, Jesus Cristo, o que foi dito desde, louvado seja o nome do Senhor, do livro de Gênesis. Desde o início da criação do homem veio falar de Jesus, veio falando dele, e a Bíblia diz que o fariseu e o saduceu não ouve a voz do Senhor. E agora declara, me dá um sinal, se você é mesmo filho de Deus, me dá um sinal. E Jesus agora fala, olha, o sinal para vocês é o sinal do povo de Nínive, que o povo de Nínive não viu Deus, o povo de Nínive não sabia quem era Deus, o povo de Nínive ouviu falar quem era Deus, e se converteu ao Senhor, e mudou o seu coração, se saiu dos seus caminhos errados. A Bíblia diz que ele não sabia nem distinguir da mão direita ou da esquerda. Simplesmente eles abandonaram o pecado e serviu ao Senhor. Olharam para Deus, começaram a clamar, abriram o clamor, começaram a chorar diante de Deus. E Deus ouviu aquela situação e com íntimo amor os abençoou.